O tema de hoje foi a pastora Jucimar que deu, Sofrimento do Justo. E eu acho que é um tema que daria pra gente passar um mês conversando sobre ele. Mas eu vou tentar conversar com você de forma rápida, porque tem muita coisa para conversar, né? Mas antes de começar, vamos fazer nossa oração coletiva. Já é um hábito meu aqui com vocês. Para quem não conhece, nossa oração coletiva é aquele momento em que a gente para fazer um agradecimento. Então eu quero que vocês escrevam aí no comentário. E em unidade de espírito, o mesmo espírito que está aqui comigo e está aí com vocês. E essa unidade em espírito nos traz a certeza da presença do Senhor, porque Ele diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos, Ele estará presente. E essa reunião é em espírito, não é presencial. Então, mesmo online, eu tenho certeza que o Senhor está aqui, está aí na casa de vocês. E nessa unidade de espírito, vamos falar nossa oração em forma de gratidão. Então, eu queria que vocês pensassem hoje. É um pensamento que veio me acordar hoje de manhã. Aquelas coisas que vocês um dia, à noite, orando a Deus, pediram que acontecessem na vida de vocês e que hoje vocês já alcançaram essa graça, já alcançaram esses objetivos, essas metas. Escrevam aí nos comentários aqueles agradecimentos que vocês querem fazer nessa oração coletiva sobre as graças e metas alcançadas de coisas que vocês um dia pediram a Deus, um dia vocês oraram e pediram a Deus. Então, para abrir esses agradecimentos, eu queria falar sobre o meu momento, né? Eu pedi a Deus durante muitos meses que me desse uma filha, que me abençoasse na maternidade. E eu vim durante meses tentando e não estava conseguindo. E hoje eu acordo e vejo uma filha linda aqui em casa. E isso foi uma graça, uma bênção. Que toda vez que eu me pego querendo reclamar de alguma coisa da maternidade, eu paro para lembrar de todas as noites em que eu parei para pedir a Deus e eu chorei por isso. Então eu quero que vocês parem e reflitam também nessa manhã. Essa vai ser a nossa oração de gratidão sobre aquilo que vocês um dia pediram a Deus e que hoje vocês já têm, vocês já possuem. Escrevam aqui nos comentários que eu quero ler também. E também, enquanto as pessoas vão escrevendo aí a nossa oração, eu quero deixar para vocês a passagem que a pastora me pediu que fosse o norte da nossa pregação de hoje, que é Deuteronômio 8. Vão abrindo aí, enquanto as pessoas vão escrevendo seus agradecimentos aqui na nossa oração coletiva. Desculpem as pausas, eu tô com uma dificuldade enorme de respirar, mas a gente vai conseguir. A gente vai fazer esse culto hoje, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, muita gente chegando aqui, muita gente importante. Todos moram em meu coração, amo vocês. Saudade enorme, saudade enorme. Saúde, sempre, né, gente? Miralda agradecendo pela saúde. É uma oração que eu venho fazendo todas as noites, Miralda. Espero no próximo culto agradecer por isso. Pois é, Lilian, o oxigênio. Eu que me vi sem respirar esses dias e estou tendo uma dificuldade de respirar muito grande. A gente acaba esquecendo de agradecer por coisas tão essenciais e tão básicas. Quando a gente perde esse básico, é que a gente começa a valorizar essas coisas. Obrigada, mãe. Orando pela minha saúde. Obrigada, Lilian. Vocês sabem que eu sou filha de Nala, né, gente? Então chorar faz parte, viu? Tem sido dias bem difíceis. Mas Deus tem conduzido.
Vamos lá, todo mundo já abriu Deuteronômio 8? Nem li a passagem ainda e já tô chorando. Como é que pode um negócio desse? Vamos lá. Quando minha mãe me deu essa passagem para eu poder pregar a vocês, eu me apeguei muito em um versículo que me chamou bastante atenção, que é logo no começo, Deuteronômio 8:3. Então eu vou ler com vocês aqui, tá? Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que eu não conhecia, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então ele fala aqui que ele permitiu o sofrimento, aqui ele está falando especificamente do sofrimento da fome, mas podemos levar isso para vários sofrimentos na nossa vida. Mas ao mesmo tempo ele sustentou com o maná. Então ele permitiu que houvesse um sofrimento, ao mesmo tempo ele deu o sustento para que a gente pudesse passar por esse sofrimento e não sucumbir, né? E a intenção ele diz logo depois, no final do versículo: para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, apesar de ser um versículo relativamente curto, ele nos traz muitas e muitos aprendizados, né? Primeiro, ele nos diz que o sofrimento é permitido. Deus permite o sofrimento. Depois ele diz que apesar do sofrimento, Deus ainda vai nos sustentar. E ele vai nos sustentar durante todo o sofrimento e vai permitir esse sofrimento até que nós entendamos que nem só de pão viverá o homem. Então, é um versículo pequeno na sua forma, mas enorme na sua essência e no seu entendimento. E aí ontem eu liguei para minha mãe. Mãe, que versículo é esse? Que passagem é essa? Vamos falar do sofrimento do justo. E aí numa conversa com ela, eu comecei a fazer recapitular, né? Sobre todos aqueles que passam por sofrimento e que conversam sobre esse sofrimento, que dividem esse sofrimento e que dividiram comigo. Eu comecei a reviver alguns momentos na igreja e percebi que a maioria desses momentos criamos um hábito muito ruim. Naquele momento de sofrimento, todos aqueles que têm fé tentam terceirizar esse sofrimento, a causa desse sofrimento, né? Normalmente, a primeira coisa que nós fazemos quando estamos passando por um momento de sofrimento, isso, recapitulando ontem, eu percebi que é um hábito muito ruim e eu espero acabar com esse hábito hoje de vocês, é terceirizar a causa. É o diabo que está tentando a minha vida, é o governo, é o meu marido, é o meu filho, é a minha profissão. Nunca a culpa do sofrimento está sobre nós, sobre os nossos atos, sobre a consequência das escolhas que nós fazemos, ou principalmente sobre um projeto de Deus na nossa vida. Então hoje eu quero dizer para vocês que o objetivo dessa pregação é acabar com esse hábito de terceirizar, de colocar no outro a culpa do nosso sofrimento. E que a gente passe a entender que sobre a nossa vida o diabo não tem mais nenhum poder. As pessoas que estão ao nosso redor não têm nenhum poder. Sobre a nossa vida só existem duas grandes pessoas responsáveis por ela: nós mesmos e Deus, que nós entregamos a nossa vida na mão dele. Amém? Gente, já comecei dando um tapão assim, né? Já comecei de forma bem forte. Inclusive,
Normalmente eu sou uma pessoa muito quadradinha assim, né? Se vocês abrirem meu guarda-roupa, vocês vão tomar um susto. Tudo é organizadinho, dobradinho, catalogadinho. Eu tenho minha casa toda organizada, dobrada, guardada, catalogada na minha cabeça. Tudo tem planilha, tudo tem uma forma de se estudar, uma forma de se entender, bem matemática. E para essa pregação hoje eu desisti. Não fiz anotação quase nenhuma. Normalmente eu venho com todo um passo a passo. Mesmo sem usar um PowerPoint, normalmente eu faço até um PowerPoint para poder me guiar na pregação. E hoje eu percebi que eu precisava falar de forma mais leve com vocês, de forma mais espontânea. Então eu espero que vocês consigam me compreender, eu espero que eu consiga passar tudo para vocês. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que não, o sofrimento de vocês não é culpa de ninguém. Não é culpa do diabo, não é culpa do governo, não é culpa dos impostos, não é culpa de ninguém. Todo o sofrimento e toda a situação em que nós estamos vivendo hoje é responsabilidade, é consequência das escolhas que nós mesmos fazemos para a nossa vida. E se estamos passando por algum sofrimento, é por causa das consequências dessas escolhas ou por um aprendizado que Deus está fazendo na nossa vida. Aqui em Deuteronômio ele fala que ele permitiu que o povo passasse fome, ele permitiu o sofrimento para que a gente conhecesse, para que a gente entendesse que nem só de pão viverá o homem. Eu vejo isso no dia a dia da minha filha, por exemplo. Eu tenho certeza que ao final do dia, se ela já tivesse entendimento suficiente, ela poderia listar vários sofrimentos que ela passou por minha causa, porque eu permiti coisas que eu neguei a ela, coisas que eu não dei, privações que ela teve que passar no final do dia, por decisões que eu impus sobre a vida dela. Com certeza, ela iria chamar tudo isso de sofrimento. Parte do que eu fiz no final do dia causou choro, ela ficou emburrada, ela ficou chateada. Só que eu, como mãe, como pessoa mais velha, com uma experiência maior, eu sei que todo o sofrimento que ela passou no dia, eu sei que na verdade se chama educar. Eu sei que apesar dela entender como sofrimento, apesar dela entender como privação, apesar dela entender dessa forma, eu sei que na verdade tudo aquilo foi uma correção, foi uma educação. Eu chamaria inclusive de crescimento e não de sofrimento. Quem é mãe aqui, quem é pai, tá entendendo bem o que eu tô falando. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Gente, conversa comigo aí, pelo amor de Deus, que eu fico aqui muito sozinha. Tá dando pra entender o que eu tô falando? Da mesma forma, como a minha filha é uma criancinha de 1 ano que não está entendendo os meus objetivos sobre tudo aquilo que eu coloco na vida dela, assim somos nós para Deus. Tudo aquilo que a gente chama de sofrimento, tudo aquilo que a gente chama de provação, tudo aquilo que a gente diz que é o diabo na nossa vida, que a gente tenta culpar o marido, o governo e acaba criando situações, inclusive, muito ruins na nossa vida, com as pessoas ao nosso redor, com os irmãos da igreja. Na verdade, tudo isso que a gente está vivendo, para Deus, é um conceito muito maior que a gente não tem capacidade de entender. Assim como minha filha de 1 ano e meio não tem capacidade de entender o conceito do que eu estou passando para ela de aprendizado e de crescimento. Ela entende como provação, ela entende como sofrimento. Então, tudo isso acontece também no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida e na forma que a gente enxerga as coisas que acontecem na nossa vida. Eu tô me fazendo entender, né? Tá todo mundo entendendo? Então, gente, eu quero falar com vocês o seguinte.
todas as vezes que vocês estiverem passando por um sofrimento a partir de hoje, eu quero que vocês lembrem dessa palavra que eu estou falando para vocês. Vamos começar a discernir o sofrimento. Vamos tentar catalogar, classificar. Como eu disse para vocês, tudo na minha vida é de forma matemática, né? Eu sou uma pessoa muito, muito organizada, até na forma de pensar. Então eu queria que vocês aprendessem isso também. Estou passando por um momento de sofrimento. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar discernir, classificar. Que tipo de sofrimento é esse que eu estou vivendo? Normalmente, a grande maioria dos sofrimentos são sofrimentos naturais, que fazem parte da nossa vida mesmo e que são inevitáveis nessa vida. Então, eu nem começaria a chamar de sofrimento, apesar de ser doloroso, apesar de ser ruim. São naturais, fazem parte da vida. Então, para dar um exemplo para vocês aqui, eu poderia falar sobre a morte, por exemplo. É doloroso, a morte é sofrido, a morte é ruim para quem está aqui, para quem ficou. Mas ela é natural, ela faz parte da vida. Eu vejo pessoas que perderam entes queridos se referir a isso como uma fatalidade. Cuidado com as palavras, gente. Fatalidade não é a palavra mais correta para se falar sobre isso. A morte faz parte da vida daqueles que já nasceram. Todos que nasceram sabem que irão morrer. Todas aquelas pessoas que estão na nossa vida, que estão vivendo, morrerão. Então, todo sofrimento que seja natural, como a morte, por exemplo, não pode ser motivo de nos afastar de Deus, de questionar o nosso relacionamento com Deus. No sentido de dizer assim, Deus se esqueceu de mim. Deus não está mais olhando a minha vida porque eu estou passando por esse sofrimento. Então, o primeiro tipo de sofrimento que a gente vai aprender hoje, que são os sofrimentos naturais, que fazem parte da vida, como a morte, como enfermidade. Elas fazem parte, não existe uma pessoa que vai nascer e morrer sem passar enfermidades. Concordam comigo? Então, esse tipo de sofrimento que são naturais, por favor, gente, não coloquem ele entre você e Deus. Não coloquem esses tipos de sofrimento como motivos de afastar vocês de Deus, ou pior, como motivo de diminuir a sua fé, ou pior ainda, como motivo de questionar o amor de Deus sobre a sua vida. Eu estou passando por uma enfermidade, ou eu perdi um ente muito querido, por isso Deus não me ama, Deus não está olhando por mim, Deus virou as costas para mim. Por favor, não façam esse tipo de relação. É inevitável que vocês passem por momentos de sofrimento desse tipo, sofrimentos de enfermidade, sofrimentos de morte, porque eles são sofrimentos naturais, que fazem parte da vida. Então não significa que Deus esqueceu de vocês. Eu aprendi muito isso quando meu pai estava doente. Quando eu vi a enfermidade de meu pai e a responsabilidade que ele tinha como pastor sobre a fé de vocês, da igreja, né? Existia sobre ele esse peso de cuidar da fé de vocês e do relacionamento de vocês com Deus. Ele se sentia responsável por isso. Então, grande parte do que ele passou com a doença dele, ele omitiu para a igreja. Porque ele pensava, e eu ouvi meu pai falar isso diversas vezes, a igreja não pode saber desse exame, ou dessa notícia, ou desse sintoma, porque grande parte deles irá atribuir isso ao fato de Deus estar se afastando de Portão, né? O pastor de Portão está sofrendo, então logo Deus não está olhando para o Portão. E ele tinha medo de algumas pessoas fazerem essa associação errada. Isso é errado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E acabar diminuindo a fé, colocando Deus numa posição onde ele não deveria estar.
colocando a sua fé numa posição onde não deveria estar e colocando uma condição à sua fé que não deveria existir. Então ele, por amor a vocês, por medo de como vocês iriam reagir a determinadas notícias sofridas de sofrimento, ele omitiu muitas coisas de vocês. Então, esse é o primeiro tipo de sofrimento que eu quero que vocês aprendam a partir de hoje a classificar. E quando vocês estiverem passando por esse sofrimento, não questionem o amor de Deus por vocês, porque são sofrimentos naturais, fazem parte da vida. Mas, ao mesmo tempo, abram os olhos espirituais de vocês, porque todo momento de sofrimento traz um grande crescimento, traz algum aprendizado. Então, abram os olhos de vocês em momentos de sofrimentos naturais, porque sim, apesar de serem naturais, eles vão lhe trazer algum tipo de crescimento espiritual. Pois bem, aprendendo esse primeiro tipo de sofrimento, eu quero passar para o segundo. O segundo tipo de sofrimento que eu quero falar com vocês hoje é o sofrimento de consequência dos seus atos. Deus, ele é justo e ele não vai dar um jeitinho, ele não vai abrir uma exceçãozinha. Nós aprendemos que tudo aquilo que nós fazemos aqui, nós vamos colher. Aquilo que a gente faz de errado, a gente pode obter o perdão de Deus ou da pessoa com quem a gente errou, mas ainda assim nós iremos colher a consequência desse ato. Independente do perdão de Deus para esse ato, a consequência ela é um fato. Concordam comigo? Eu vou repetir. Todas aquelas atitudes erradas que nós temos, nós lançamos uma semente ruim. Essa colheita dessa semente, desse fruto, é um fato. Ele irá acontecer, independente do perdão de Deus sobre essa atitude. Então, se você magoou um irmão e esse irmão lhe perdoou, essa atitude de mágoa ainda assim vai lhe trazer um fruto de colheita. Então, o perdão sobre este erro não lhe isenta da colheita sobre essa atitude. Entenderam o que eu falei? A colheita é um fato. Então, muitos dos sofrimentos que nós passamos em nossa vida são colheitas de atitudes que nós tivemos. Concordam comigo? Concordam, gente? Não que concordam? E independente do perdão ter sido liberado, a colheita é um fato. Ou por acaso, quando Deus falou sobre a colheita, ele botou um asterisco. Ele falou que tudo aquilo que você semear, você irá colher, com exceção, asterisco, menos aquilo que for liberado perdão, ou menos aquilo que você se arrepender verdadeiramente, menos... Não, ele não botou asterisco nenhum. Ele falou como fato. Então, existe o sofrimento que a gente aprendeu, número 1, que são naturais da vida. E existe o segundo sofrimento, que são consequências das nossas escolhas, são consequências dos nossos atos. E aí, falando sobre esse segundo tipo de sofrimento, eu quero vir falar com vocês sobre um conceito que mudou a minha vida. Um conceito que eu aprendi ano passado com uma psicóloga amiga minha e que transformou a minha forma de enxergar muita coisa na minha vida. É um conceito chamado autorresponsabilidade. Alguém aqui já ouviu falar nesse conceito? Eu sei que tem gente que já ouviu falar nesse conceito aqui, porque lá na minha casa eu não paro de falar sobre isso. Então minha mãe já ouviu, meus irmãos já ouviram. E vocês da igreja precisam ouvir sobre autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é um conceito bem duro, bem complicado de você internalizar. E é uma caminhada bem difícil também. Autorresponsabilidade significa você entender o seguinte: se eu estou agora nesta situação de sofrimento, de alegria, de pobreza,
de dificuldade, de amor, de seja qual for. A situação em que eu estou vivendo agora nesse momento é de completa e inteira responsabilidade minha, das atitudes que eu tomei, das escolhas que eu fiz. Então, o que eu quero falar com vocês agora? O caminho da autorresponsabilidade significa vocês pararem de colocar a culpa em outros, em terceiros, e colocar a culpa em vocês. Se eu não estou ganhando dinheiro hoje, é pura responsabilidade minha. Se eu estou com um filho desobediente, é pura responsabilidade minha. Se a minha empresa não vai bem, é pura responsabilidade minha. Isso é muito difícil de fazer, isso é muito doloroso de fazer. Porque você vai começar a colocar sobre si e começar a recapitular quais atitudes me fizeram chegar neste momento, nessa situação em que eu estou vivendo agora. E você vai começar a fazer uma autocrítica que é muito dolorida. Porém, eu venho dizer para vocês que ao final dessa caminhada, vocês irão ter uma recompensa maravilhosa. Por quê? Porque se você está sem dinheiro hoje, não é culpa mais do governo, é culpa das atitudes que você vem tendo. Significa que você tem o poder de sair desta situação. Porque se a culpa fosse do governo, você iria continuar sem dinheiro até que o governo mudasse. Mas se a culpa é sua, você tem as armas e os poderes para te tirar desta situação que você está vivendo agora. Então a autorresponsabilidade, ela é dolorosa, ela é difícil, você vai ter que fazer uma autocrítica muito longa, você vai ter que repensar muitas coisas na sua vida, porém ela vai lhe dar o poder, ela vai lhe dar todas as armas de sair da situação em que você está vivendo. Então, se você está vivendo um sofrimento no casamento, comece a fazer essa autocrítica, esse caminho de autorresponsabilidade e tome para si as rédeas, as armas. Não, a culpa não é do seu marido e você não fica mais naquela situação de espectador de sua própria vida. Você está na expectativa que o outro mude, que o governo mude, que o tributo mude, que o seu vizinho mude, que a igreja mude, que o pastor mude, que Deus mude. E você começa a ser o dono da sua própria vida. Eu comecei esse caminho de autorresponsabilidade ano passado, como eu falei com vocês. E esse caminho, ele não muda, ele não para. Ele é uma constante na nossa vida, de autocrítica, de autoconhecimento e de mudança. E quando você começa a mudar, você começa a perceber que determinadas atitudes você pode tomar para lhe tirar dessa situação de sofrimento. Então, aqueles sofrimentos que são frutos da sua própria semeadura, você precisa parar de dizer que são setas do diabo na sua vida. Você precisa parar de dizer que é a ação do terceiro, se não fosse aquele pastor, se não fosse aquele irmão, se Deus me amasse, se o Espírito Santo, se nananã. Então, se você parar de colocar a culpa no outro e começar a entender que aquele sofrimento da sua vida é consequência da sua semeadura, se você começar a ser autorresponsável por sua vida, vai ser doloroso, vai ser complicado, você vai começar a perceber muitos erros em si mesmo, mas você vai ter a rédea, você vai ter o poder de mudança da sua vida. E você vai ser responsável pela sua própria felicidade. E se tem um conselho que eu quero dar para vocês aqui hoje, é que vocês precisam ser vivos. Para ser vivos, vocês precisam estar em constante mudança. Para estar em constante mudança, vocês precisam ser inteiros. Para ser inteiros, mesmo em momentos tristes, vocês precisam se conhecer,
se responsabilizar pelas situações que vocês estão vivendo. Parem de viver como vítimas. É muito confortável viver essa situação de vítima, porque a vítima sempre tem a pena, sempre tem a atitude do outro, sempre tem a ajudinha. Mas você vai viver de migalhas a vida inteira. Pare de ser vítima e passe a ser o autor de sua vida. Seja vivo, seja mudança, seja autoconhecimento, seja inteiro para ser feliz. Amém? Eu espero de verdade que parte do sofrimento de vocês parem de culpar o diabo, parem de culpar o espírito, parem de se afastar de Deus como se Deus não amasse vocês. Entendam que parte desse sofrimento é face da vida, faz parte da vida ou é consequência dos atos de vocês mesmos. Amém, igreja? Eu tô jogando muito duro, eu tô dando muita porrada. Normalmente eu falo com tanto carinho, só falo de amor com vocês. Hoje eu tô só dando porrada. Como eu gosto das coisas organizadinhas, vou dar uma recapitulada aqui antes da gente ir pra fase final, porque o tempo tá voando, eu tinha tanta coisa pra falar. Então, assim, comecem a classificar o sofrimento. Estou vivendo um sofrimento X. Esse sofrimento é natural? Faz parte da vida? A morte faz parte da vida? A enfermidade faz parte da vida? Dificuldades no casamento faz parte da vida? Eu não conheço ninguém casado que não teve momentos infelizes e de dificuldade. Criar filhos é difícil, então parem de entender esses tipos de sofrimento como coisas que lhe afastem de Deus. A segunda classificação são aqueles sofrimentos que fazem parte da nossa colheita, que são frutos da sua semeadura. Não sejam vítimas. Se você está passando pelo sofrimento, esta situação que você está vivendo agora, neste momento, eu estou falando de agora, é pura irresponsabilidade, responsabilidade sua. É consequência de suas escolhas, de seus atos e de tudo aquilo que você semeou em sua vida. E isso não tem nada a ver com o seu relacionamento com Deus. Isso é uma colheita e a colheita é fato. Amém, gente? Então, fazendo esse recapitular, eu quero que a partir de hoje, esse hábito de todo momento de sofrimento, vocês comecem a falar que a investida do diabo, eu ouço muito isso na igreja, são setas em minha vida. Esqueçam esse hábito, esqueçam, parem de falar disso, porque o justo não tem ação do diabo na vida dele. Vou falar um terceiro tapa, hein? Eu tô cheia de hoje com vocês. Toda hora eu tô dando um tapa aí. O diabo não tem acesso à vida daqueles que verdadeiramente entregaram a vida a Deus. Interiorizaram isso? Entenderam isso? Escrevam isso bem grande aí, onde vocês puderem, na parede do quarto, para vocês acordarem de manhã, lerem isso o tempo todo. Quando o diabo quis entrar na vida de Jó, o que foi que ele teve que fazer? Ele teve que ir na presença de Deus e pedir permissão. Eu vou até abrir aqui. Para vocês lerem comigo. Eis que disse o Senhor a Satanás: tudo quanto ele tiver, está em teu poder. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ou seja, Satanás precisou da permissão de Deus para mexer na vida de Jó. Porque a vida de Jó estava na mão do Senhor. Então você que diz que já entregou a sua vida na mão do Senhor, pare de dizer em momentos de sofrimento que é o diabo na sua vida. O diabo não tem acesso à sua vida. Se você está passando por um momento de sofrimento, isso é consequência dos seus atos, foi uma colheita que você tem sobre a sua semeadura, ou são coisas naturais da vida, que fazem parte da vida, e que Deus não tem nada a ver com isso. Ou então, é o terceiro tipo de sofrimento, que é o que a gente vem falar aqui agora.
que é o sofrimento de correção. É aquele sofrimento que Deus precisa fazer vocês passarem, assim como eu faço a minha filha passar por determinados sofrimentos e que são parte da educação dela, são parte do crescimento dela. Assim como Jó falou, eu vou ler aqui também, está na mesma passagem. Jó falou o seguinte: e disse Jó, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, o Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele está dizendo aqui que quem tomou foi o Senhor. Em momento nenhum, Jó falou que foi o diabo ou que foi alguma coisa digna de afastar ele ou a fé dele de Deus. Ele está colocando em Deus o fato de algo ter sido tirado da vida dele. E é assim que o justo tem que pensar. Se nós temos a vida justificada, nossa vida já foi entregue na mão do Senhor. Nós não precisamos mais sair falando isso por aí. É o diabo, é uma seta, eu preciso de revestimento, papapá. Amém, igreja? Tô sendo muito malvada? Não, né? É que eu tô dando assim eu acho que algumas pessoas aqui devem estar ouvindo falando: ai meu Deus, eu falo tanto isso. Ai meu Deus, eu boto tanta culpa nos outros. Ai, eu tô doente, realmente isso tá me afastando de Deus. Toda hora eu fico dizendo que Deus esqueceu de mim. Isso aí é um sofrimento, é natural, faz parte da vida ficar doente. Poxa, eu perdi um parente querido há um mês atrás e minha fé diminuiu por causa disso. Sendo que isso faz parte da vida, isso é natural, isso não pode ser digno de me afastar de Deus ou dizer que Deus se esqueceu de mim. Por fim, juro que é por fim, porque minha mãe disse que quer entrar aqui nos últimos 10 minutos, então eu tenho pouquíssimo. Eu vou ler para vocês uma passagem que para mim é uma das passagens brilhantes de Paulo, assim, uma das que eu mais gosto, que é Romanos 8. E eu quero deixar com vocês a leitura de Romanos 8 hoje, tá? Por favor, leiam Romanos 8 com muito carinho hoje. Não vai dar tempo da gente conversar muito e Romanos 8 merece uma pregação só para ela. Então eu vou ler aqui para vocês e a gente vai lendo pausa por pausa e conversando coisa por coisa, tá? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando ele fala de condenação, ele quer dizer o seguinte: você está passando por essa enfermidade porque pecou. Você não vai ser salvo porque não está com a vida no altar. Você não é digno de determinada coisa porque pecou. Esta culpa do pecado não existe mais na nossa vida. Nossos atos, por melhor que eles sejam, ainda assim não são dignos da nossa salvação. Não são capazes de nos trazer a salvação. Porque nossa essência, ela por si só, é muito pequena diante de Deus. Então, entender a salvação ou o nosso relacionamento com Deus, dependendo dos nossos atos, é de muita pequenez. Jesus veio, morreu na cruz, justamente para nos dizer isso, para nos dizer que nós, por nós mesmos, não conseguiríamos nossos atos e nada perante a salvação. É a mesma coisa. Foi necessário que Jesus viesse, morresse na cruz, levasse os nossos pecados, para nos trazer a liberdade de pensar hoje que nós estamos sem nenhuma condenação. Nenhuma condenação não significa que vocês vão viver em pecado, hein, gente? Por favor. Vou continuar. Porque a lei do Espírito da vida, Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ou seja, a lei que foi crucificada lá na cruz, que foi feita lá na cruz, nos livrou da lei do pecado e da morte, ou seja, daquele pensamento de que eu estou em pecado, por isso estou sofrendo. Eu estou sofrendo, por isso Deus não me ama.
isto que está acontecendo comigo significa que Deus não está em mim. Parem com isso. Parem com isso. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O sofrimento na vida do justo, ou ele é porque é natural, faz parte da vida, ou ele é consequência da sua semeadura, ou ele é um aprendizado de Deus contigo, porque Deus é Pai e nós somos filhos. Ele não é porque você vive em pecado, porque existe a morte. Nós já estamos sobre a lei do Espírito e da vida, crucificado na cruz por Cristo. Amém, igreja? Amém, meus amores? Porquanto o que fora impossível pela lei, ou seja, viver sem pecado, que é impossível, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus a carne e o pecado. Se libertem, sejam livres. Deus veio, se fez homem, morreu para a liberdade. Amém? Eu vou deixar agora a palavra com a pastora. Mãe, peça para entrar aí, por favor. A pastora pediu para entrar no finalzinho e eu não tô vendo o pedido dela aqui para poder falar com vocês no final e dar a bênção. Mãe, não tem seu pedido. Eu vou lhe convidar, tá? Pra quem não sabe, mãe é a pastora Jucimar. Viu, gente? Eu sou filha da pastora. A cara dela. Já convidei, gente. Tá aqui, aguardando Jucimar. Jucimar, aceite aí. Tem gente pedindo pra eu salvar a live. Eu vou salvar, viu, gente? Eu vou salvar e vocês compartilhem, porque tem muita gente precisando ouvir isso. Eu já chamei, meu povo. Cadê João? Não tá aí com minha mãe, não? João, ajuda ela a entrar aí, João. Vai acabar a live. Se eu ouvir alguém lá na igreja falando que o diabo está botando seta na vida, eu vou pegar vocês depois, viu? João, ajuda aí, João. Mãe, eu que lhe chamei, mãe. Vou chamar de novo, viu, Shimar? Chamei. Entrou. Ih, Maria! A bela adormecida, parece que vocês não estavam me vendo. Rapaz, queridos, que linda pregação, né? Como aprendemos nessa manhã, como Deus é maravilhoso, né? Temos quantos minutos? 5 minutos, é isso? Estamos com 5 minutos aí, Nana, você que está controlando aí. Glória a Peraí, Deus. A minha luz, vá. a luz aqui não está muito boa, está escura aqui, infelizmente, né? Glória a Deus, né, filhos? Então, o sofrimento é difícil a gente entender como servo de Deus, né? Porque a gente aprende a olhar para Deus desde criança, né? De que é um Deus bondoso, que é um Deus Pai, que é Deus que faz milagres, Deus isso, Deus de bondade, misericórdia, que excede todo o entendimento, né? Mas a gente tem que entender que Deus dá a mão a gente também no sofrimento. Deus é Deus de acompanhar no sofrimento por propósito, né? E a maior demonstração disso, a gente tem aqui na Bíblia que diz que Deus pode usar e usa mesmo o sofrimento do justo para propagar o seu reino e o seu plano redentor, assim como ele fez com o filho dele, né? Com Jesus. É o maior exemplo. Jesus ali na cruz, né, pagou todo o preço que era necessário para que a gente não tenha essa autojustificativa de que estamos passando por sofrimento porque não caminhamos certos, nada disso. Mas eu vou dar um conselho rapidinho para vocês aqui,
para completar um pouquinho essa pregação tão maravilhosa, eu não vejo mais tanto motivo, mas como pastora, o mais importante para a gente também, além de chegar a esse estágio de você entender por que você está sofrendo e por que você está passando alguns momentos difíceis na vida, é que o trato de Deus está de longe e o sofrimento nos aproxima de Deus, tá? Quanto mais próximo de Deus estamos, mais a gente recebe a característica dele. Qual é a característica dele? Santidade, pureza, sem pecado. Então, às vezes o sofrimento força a nós humanos, que não saímos nunca do nosso ego, do nosso estágio egoísta, e sermos assim, doadores, compensadores, porque é necessário a gente se aproximar de Deus para a gente receber essa unção. E eu estou vivendo exatamente isso, eu posso dizer porque estou vivendo isso. À medida, a cada passo que eu me aproximo dele, né? Vamos imaginar que isso aqui seja Deus, né? A cada vez que eu me aproximo mais dele, sou menos eu. E menos, inclusive, o sofrimento. Porque no sofrimento, ele diz que nos ampara, que ele tem misericórdia, que ele resolve, que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ele está nos guardando e que tudo que está acontecendo da gente não é o termo certo, como o mundo diz, final feliz. É um final redentor. É uma liberdade, é um crescimento, é um passo mais largo, é você ser uma outra pessoa. Certo? Amém. Isso é que é importante. Isso é que é importante para as nossas vidas. O tempo todo eu sempre estou dizendo a meus filhos, né? O sofrimento faz você crescer. Você passa para um outro lado, que é o lado de doar-se. A cruz revela isso para a gente. O sofrimento, né? A gente não tem um rei, um redentor que veio em carruagens de ouro, nem que veio e morou em palácios feitos de ouro. Ele veio no sofrimento e do sofrimento ele ensinou os seus apóstolos, ensinou a gente. E como a Lana disse muito bem, o sofrimento faz parte da vida, só que aqueles que creem em Deus, há uma grande diferença, porque o consolo da paz, a misericórdia que é diária, nos transforma em guerreiros e em pessoas fortes e passa para o outro lado, como a Lana falou muito bem, uma vida de abundância, uma vida de sair sempre daquela posição cômoda Vítima. de vítima, passa para uma outra dimensão gloriosa, que é onde a misericórdia de Deus é glorificada nesse mundo e as pessoas enxergam em você o que a luz que você recebeu, como Moisés recebeu na presença de Deus, naquele momento tremendo, quando ele voltou, os filhos que estavam com ele ali, né, aquele povo que estava caminhando pelo deserto, viu tanta luz em Moisés. Claro, Moisés chegou mais perto do que vocês imaginam. Então tenham sede dessa luz. Não deixe que os atalhos, que os problemas, que as coisas da sua vida impeçam, né? Sejam barreiras para você se aproximar da luz, porque é ali que você vai ter sua cura, sua salvação, sua esperança, sua certeza, e eu, inclusive, abençoar outras pessoas. Ser abençoador, doador da graça de Deus, que é esse o verdadeiro propósito. Saia de si mesmo também, que é uma coisa que eu vou falar. Porque em si mesmo, onde tem o sofrimento natural, da angústia, da depressão, do medo, do desamparo, do ciúme, das incertezas, saia de si mesmo, passe para fora. Como que você passa para fora? Como me aproximo de Deus? É quando você se humaniza, e humanizar-se é a natureza de Deus. É quando você enxerga nos outros a necessidade dos outros. Foi o que eu disse para minha filha ontem. O reino de Deus é dando o que se recebe. Mamãe, tô dodói, não estou me sentindo bem. Vá, pregue a palavra de Deus. Saia de si mesmo, saia do seu problema. Não olhe para o seu problema. Vá fazer a vontade do Pai, que você se aproxima de Deus. Você vai ser muito abençoada, filha. Será para a honra e glória do Senhor toda essa pregação, tudo que você está fazendo aí. E que isso sirva de exemplo. Que a sua dor seja para a glória de Deus. Que é isso que nos nutre e que nos dá esperança. Amém. Amém? Já está curada e todos aqueles que ouviram a sua pregação receberam pelo sacrifício do seu posicionamento de obediência, sua mãe pastora, de estar aí trazendo a palavra de Deus. E a vitória é sua. Bota as mãozinhas assim. Alana, põe as mãozinhas assim. Pai Todo-Poderoso, Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Assim toda a igreja vai receber também, todos estejam nessa posição. Obrigado, meu Senhor, por esse conhecimento, obrigado por essa oportunidade de crescermos no mundo espiritual. Nessa manhã tão especial, nós nos alimentamos do Espírito, porque isso nos tornamos guerreiros. Porque do Espírito vem o poder, vem o Teu reino sobre nossas vidas. E assim vencemos todos os sofrimentos. E te agradecemos em nome de Jesus por tudo que o Senhor vai fazer. Por todos que estavam presentes nesse culto e que receberam a Tua graça. Amém?
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo nos aproxime de Deus dia após dia. Essa é a bênção derramada sobre a Igreja de Portão, que vai estar estudando no mês de julho o livro de Deuteronômio. No final de tudo, vocês vão me entender e vão entender o que Deus está querendo fazer com a Igreja de Portão. Por que o livro de Deuteronômio? Por que rever a palavra da lei e rever os ensinamentos de Deus? Porque Deus quer preparar para Portão para grandes desafios. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Tchau, meu povo. Saudade Deus de é lindo. vocês. Amém.